Fala galera, bem-vindo ao seu espaço alternativo de estudo. Aqui do Bernoulli a gente continua falando de fatoração. Já falamos dos dois casos básicos, né? Fator comum em evidência e depois agrupamento. Bacana. Agora a gente vai continuar falando, só que agora a gente vai falar da fatoração de alguns casos especiais que caem muito no vestibular, né? Que é a diferença de dois quadrados, trinômio quadrado perfeito, trinômio de segundo grau, soma diferença de cubos, que é mais ou menos o caminho de volta dos produtos notáveis. Mais ou menos, só para você poder entender a ideia. No produto notável a gente desenvolve o produto para encontrar o polinômio, e agora é o contrário, né? A gente tem o polinômio que é devolver esse polinômio para a forma de produto. Bacana? Então vem aqui comigo, ó. A diferença de dois quadrados eu acho que é um dos mais simples casos de fatoração. Por quê? A gente estudou lá nos produtos notáveis que se a gente multiplicar a soma pela diferença de dois termos, a gente encontra a diferença de dois quadrados. Portanto, se você tiver a diferença de dois quadrados, isso na forma fatorada vai ser o produto da soma pela diferença desses termos que você levou ao quadrado. Agora, de forma prática, quando você tem um número ou uma expressão e ela está elevada ao quadrado e você gostaria que ela não estivesse, a gente faz a operação inversa da potenciação, que é a radiciação. É isso? Então olha para cá. Primeira coisa, só existe fatoração para a diferença de dois quadrados. Não existe o caso de fatoração para a soma de dois quadrados. Bom, se eu quiser saber quem é que faz o papel de A e B aqui no meu exemplo, 4x2 menos 25, primeiro, eu reconheço que estou na diferença de dois quadrados porque eu consigo tirar a raiz quadrada exata do 4x2 e do 25. Felicidade fraterna. Então a gente vem aqui, ó, tira a raiz quadrada do 4x2, dá 2x. Vou colocar aqui, ó, 2x. Tira a raiz quadrada do 25, que dá 5. E aí é simples, né? Basta somar esses dois termos e depois multiplicar pela diferença deles. Olha como é que é fácil, né? Então todas as vezes que você tiver dois termos que tem raiz quadrada exata e a operação entre eles for a subtração, ou seja, se você estiver observando a diferença entre eles, a forma fatorada é tira a raiz do primeiro, tira a raiz do segundo. Um mais o outro vezes um menos o outro. Simples assim, né? Falei que era fácil, então vamos para o trinômio quadrado perfeito. Beleza. A gente estudou nas primeiras videoaulas sobre os produtos notáveis. A gente viu que quando a gente desenvolve o quadrado da soma e o quadrado da diferença, a gente encontra esses carinhas aqui, né? A2 mais 2AB mais B2, ele é resultado dessa potência, de A mais B ao quadrado. E o A2 menos 2AB mais B2, ele é resultado do quadrado da diferença. Legal. Então quer dizer que se você tem um trinômio quadrado perfeito e quer escrevê-lo na forma fatorada, você vai ter que voltar com ele para a forma de potência. Beleza? Bom, primeira observação, nem todo trinômio é quadrado perfeito, tá? Mas quais são as características desses trinômios? Primeiro, eles têm dois termos que têm raiz quadrada exata e o termo central é sempre o dobro do produto das raízes quadradas desses quadrados perfeitos. Observe, raiz quadrada de A2 é A, raiz quadrada de B2 é B e o termo do meio é 2 vezes AB. O que vai diferenciar um do outro, um modelo do outro, é só esse sinalzinho aqui, ó. Então, se esse termo central for positivo, eu tenho o quadrado da soma. Se o termo central for negativo, eu tenho o quadrado da diferença. Felicidade, né? Vamos lá nos exemplos. Olha para cá. Então, antes de mais nada, se esses trinômios de fato forem trinômios quadrados perfeitos, esse aqui de cima vai seguir qual modelo? A mais B ao quadrado ou A menos B ao quadrado? Pensa aí na sua casa. Pensou? Beleza, esse daqui é o quadrado da soma e esse da diferença, porque o termo central um é positivo, outro é negativo. Legal, então a gente já sabe que o modelo desse cara aqui, ó, é A mais B. E o modelo desse cara aqui de baixo é A menos B, isso se eles forem trinômios quadrados perfeitos. Mas é fácil verificar se é ou se não é. A gente consegue, inclusive, fazer isso de cabeça, beleza? Vamos lá? Vamos comigo? Eu tiro a raiz quadrada do x2 e ele faz o papel de A. Tira a raiz quadrada do 9, que dá 3, ele faz o papel de B.
Para de fato conferir se esse trinômio é trinômio quadrado perfeito, o dobro do produto desses dois termos aqui tem que dar o do meio. Se eu pegar 3 vezes x e dobrar, vai dar 6x, legal. A sua forma fatorada está perfeita. Beleza? Olha para lá para baixo, ó. Tirei a raiz quadrada do x2, quanto que deu? X. Raiz quadrada de 25 deu quanto? 5. Se quero conferir o termo do meio, multiplica 5 vezes x e dobra. 5x, o dobro de 5x é 10x, perfeito, trinômio quadrado perfeito. Muito de boa, né? Então vem mais, ó, vem mais. Vamos falar agora do trinômio do segundo grau. Ó, toma cuidado, porque os trinômios quadrados perfeitos também são trinômios do segundo grau. O que a gente chama de trinômio do segundo grau? É um polinômio de 3 parcelas em uma única variável em que o expoente máximo observado é 2. Bacana? Se isso acontecer, a gente está falando do trinômio do segundo grau. Bom, a forma fatorada do trinômio do segundo grau é essa, né? O que a gente chama de A? A é o númerozinho que multiplica x2, B é o númerozinho que multiplica x e C é o númerozinho que fica sozinho na brincadeira, né? Que a gente chama de termo independente do trinômio. Então, se a gente olhar para cá, o A é 1, o B é menos 7 e o C é 10. Tranquilo. A gente, inclusive, usa isso lá nas equações do segundo grau, né? Para a gente poder usar a fórmula de Bhaskara, que a gente vai usar aqui também. Bacana? Então, olha para cá. A forma fatorada de um trinômio do segundo grau é sempre o coeficiente A que multiplica x menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz, que normalmente a gente chama de x' e de x duas linhas, ou de x1 e x2. Então, calma. Ó, a forma fatorada de um trinômio de segundo grau é coeficiente A que multiplica x menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz. E para encontrar a raiz, a gente pode e deve usar a fórmula de Bhaskara, beleza? Então, se eu quero fatorar esse trinômio de segundo grau, primeiro, né, eu não sou bobo nem nada, eu já estou percebendo que ele não é um trinômio quadrado perfeito. Por quê? Porque eu não consigo tirar a raiz quadrada de 10, né? Eu até consigo tirar a raiz quadrada de x2, mas de 10 eu não consigo, beleza? Lembre-se que o coeficiente A aqui é 1, e agora, toda vez que você quer fatorar um trinômio de segundo grau, você vai encontrar as raízes desse trinômio. Como é que você faz isso? Pega lá o trinômio, faz aqui comigo no cantinho, ó. Vou pegar o trinômio, que é x ao quadrado menos 7x mais 10, e vou igualar a zero, para encontrar as raízes. Aí eu calculo o delta, vocês lembram do delta? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Beleza. 7 ao quadrado é 49, e 4 vezes 1 vezes 10 é 40. Então esse delta aqui vai dar 9. Beleza, lembra lá. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Se não lembra, anota aí, né? b ao quadrado menos 4ac. O b menos 7, o a é 1, o c é 10. O delta deu 9. Quem são as raízes? X é igual oposto de b, menos 7 dá mais 7, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre o dobro de a. Lembra que o a aqui é 1. Beleza. Quais são as raízes? Vamos lá? Faz junto comigo. Raiz quadrada de 9 é 3. 7 mais 3, 10. Dividido por 2 dá 5. X' é 5. E 7 menos 3 é 4. 4 dividido por 2 dá 2. Beleza, o x duas linhas é 2. Então, quem são as raízes ali daquele polinômio? 5 e 2. Pela nossa forma fatorada, eu vou ter a, que é 1, que multiplica x menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz. Está aí a forma fatorada. Esse 1 não era necessário aqui nesse caso, porque é um elemento neutro da multiplicação, mas nem sempre num trinômio do segundo grau o coeficiente A vai ser 1. Bacana? Então, se você quiser fatorar um trinômio de segundo grau, pega o trinômio igual a zero para encontrar as raízes, e o modelo é esse, né? Coeficiente A, que multiplica x menos a primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz. Tranquilidade, forma fatorada, então, x menos 5, que multiplica x menos 2. Está aqui, felicidade fraterna no coração. Bom, a última forma fatorada que a gente vai ver aqui, e que não é menos importante, porque já caiu em diversos vestibulares, é
a soma de cubos e a diferença de cubos. Soma e diferença de cubos. Toma cuidado para não confundir a soma de cubos com o cubo da soma. Cubo da soma é A mais B elevado a 3. Aqui não. Aqui eu tenho a soma dos cubos e a diferença dos cubos. A fórmula fatorada vai ser a seguinte. Obviamente a gente não vai demonstrar aqui, né? Mas vai ser o seguinte. Se eu quero fatorar a soma dos cubos, então eu vou ter a soma de A com B, que multiplica o quadrado de A menos o produto de AB mais o quadrado de B. Bom, eu sei que em casa aí, você deve estar achando essa forma fatorada difícil, mas eu vou te dar outro macetinho, tá bom? Olha para cá. Toda vez que eu tiver a soma de cubos, o primeiro fator aqui da forma fatorada vai ser a soma de A com B. Então, se eu tiver aqui, ó, o cubo da diferença, o primeiro fator vai ser a diferença de A e B. Bom, dentro dos parênteses, a gente tem quase um trinômio quadrado perfeito. Quase. Né? Para esse trinômio ser quadrado perfeito, não podia ser menos AB, tinha que ser menos 2AB. Né? Então, olha só. A fatoração da soma de cubos é a soma de A com B com o trinômio do segundo grau, que é o trinômio quadrado perfeito arrancando fora o 2. Ó. Beleza? A mesma coisa acontece aqui. Ó. Quero fatorar a diferença de cubos. Então, o primeiro fator é a diferença de A e B. E dentro do parênteses, a gente tem um trinômio do segundo grau que parece o trinômio quadrado perfeito, só não é porque não tem o 2 lá dentro. Lembra, isso aqui é mais, lá é menos, isso aqui é menos, lá é mais. Repete. Isso aqui é mais, lá dentro é menos. Isso aqui é menos, lá dentro é mais. Lembrando que a última parcela é sempre positiva. Se você treinar como um atleta, você vai perceber que é fácil fatorar essa soma e diferença de cubos aí. Vamos treinar? Vem aqui comigo, ó. Vamos para o primeiro exemplo aqui, ó. X cubo mais 1. 1 é a mesma coisa de 1 elevado ao cubo, né? Deve estar todo mundo percebendo. Naquele meu modelo, quem faz o papel de A é o X, quem faz o papel de B é 1. Então, forma fatorada, X mais 1, que multiplica X quadrado menos o produto de X com 1, que é X, mais 1 ao quadrado, que é 1. De boa, né? Muito tranquilo. Agora, eu quero y cubo menos 8. Lembre, né? 8 é a mesma coisa de 2 elevado ao cubo. Então, nesse caso, a gente vai ter y menos 2, é a diferença. E aqui dentro eu vou ter y ao quadrado mais o produto deles, que é 2y, mais esse carinha aqui, que é o 2, que é o segundo termo ao quadrado, que é 4. Tá aí a forma fatorada. De boaça, né? Espero que você tenha entendido aqui todos os casos de fatoração, que você os use aí, né, para resolver os diversos exercícios de vestibular que tratam desse assunto. Eu te espero no próximo vídeo, porque aqui a gente não para de estudar. É ou não é? A gente não para daqui, você não para daí, e a gente vira uma máquina de aprovação. É isso mesmo? No final do ano, a vaga é nossa. Um grande abraço do Xanxão e fui!